Olá, pessoal. Nessa videoaula, a gente vai dar início ao estudo das cônicas, né, que são algumas figuras geométricas, inclusive algumas que vocês já viram, só que agora a gente vai dar um outro foco no estudo delas, né, a partir da geometria analítica, das suas equações. Então, nessa videoaula, nós vamos introduzir e apresentar o que são as cônicas, quais são as seções cônicas, e começar a estudar uma delas, né? A primeira que vai ser a elipse. Na verdade, não a primeira, porque a gente já viu a circunferência, que também é uma seção cônica, como vocês vão ver a seguir, tá? Como eu vou definir a seguir. Para definir as seções cônicas, nós vamos aqui para o GeoGebra. Ó, eu quero que vocês observem, então, que eu tracei aqui uma reta no espaço, né? No R3. E aí eu vou fazer o seguinte. Se eu pegar essa reta e girar ela em torno do eixo Z, que é esse eixo azul aqui, ó. Se eu girar ela em torno do eixo Z, que superfície que eu vou obter, né? Que superfície no R3 que eu vou obter? Então, observem, ó, que fazendo isso, a gente obtém essa superfície aqui, né? Essa superfície, deixa eu só esconder a reta. Essa superfície é um cone de duas folhas, né? A gente chama ele de cone de duas folhas, tá? E aí, como que nós vamos definir as seções cônicas, né? Já observem por que são chamadas de cônicas, porque elas advêm do cone. Então, o que são as seções cônicas? Eu vou pegar alguns planos e vou intersectar, né? Vou seccionar esse cone de duas folhas de algumas formas. Dependendo da forma como eu seccionar esse cone por um plano, a gente obtém as diferentes cônicas. Por exemplo, então, ó, olha esse plano azul aqui, né? Eu peguei esse plano agora e seccionei o cone na horizontal, né? Paralela ao plano XY aqui. Que figura a gente obtém na secção, né, na interseção desse cone com esse plano? Observem aqui que essa figura é uma circunferência, tá vendo? Por isso que eu disse que a gente já estudou uma cônica, né? A circunferência é quando a gente secciona, então, na horizontal, tá bem? Agora, se eu inclinar esse plano um pouquinho só, de forma que continue seccionando uma única folha do cone. Deixa eu tentar fazer isso. Inclinar esse plano um pouquinho. Ó, só um pouquinho. Inclinei o plano. Pá. Vamos observar aqui o que acontece. Tá vendo que a figura ali dentro não é mais uma circunferência, né? A interseção que eu obtenho não é mais uma circunferência. Essa seção cônica aqui é uma elipse, que já é a primeira, né, figura, a primeira cônica que nós vamos estudar. Bem, se eu inclinar mais um pouquinho, de forma que esse plano fique paralelo a essa reta, aquela reta, né, que a gente girou, a reta geratriz do cone. Deixa eu tentar fazer isso aqui, ó, que agora... Suponham que está paralela aqui a geratriz do cone, tá? Porque à medida que a gente mexe, isso aqui vai muito rápido. Então, suponha aqui que eu tracei, né, que esse plano seja paralelo à geratriz, aqui essa reta, a geratriz do cone, e ele intersecta o cone de duas folhas em uma folha só. E aí, que figura que ele vai formar aqui? Vai formar uma parábola, que também é uma seção cônica. A parábola também vocês já estudaram, né, quando a gente viu função quadrática, porque ela é o gráfico da função quadrática. Mas nós vamos estudar sobre outros aspectos agora, tá? Também, como eu disse, conforme a definição na geometria analítica, as características dessa curva, dessa seção cônica. E por último, né, se eu inclinar mais de forma que não fique mais paralela à geratriz, então deixa eu inclinar mais esse plano. E aí ele vai intersectar o meu, tá vendo? Ele vai intersectar o cone agora nas duas folhas, né? Ao intersectar esse cone nas duas folhas, né, essa seção que a gente obtém, essa cônica, na verdade é uma curva de dois ramos, é a hipérbole. Então, que é a última, né, seção cônica aí que nós vamos ver. A hipérbole também vocês devem se lembrar que a gente já viu como curva de uma função, das funções racionais do tipo y igual a 1 sobre x, por exemplo. A curva, né, que representa essa função é uma hipérbole. Então, agora nós vamos estudar as características dessa seção cônica. Então, as seções cônicas são a circunferência, a elipse, a parábola e a hipérbole. Eu coloquei o resuminho, né, disso daqui aqui, ó. Então, o cone de duas folhas seccionado na horizontal, né, perpendicular a essa reta, esse eixo, a gente tem a circunferência. Inclinado de forma a seccionar ainda uma folha só, a gente tem a elipse.
Paralela geratriz, a gente tem a parábola, né? E inclinado seccionando as duas folhas, a gente tem a hipérbole. E como eu disse, nós vamos começar, né, pela elipse, já vamos definir o que é elipse, tá? E determinar a equação reduzida dessa primeira cônica. Então, a definição formal do que é a elipse. Dados dois pontos distintos, F1 e F2, pertencentes a um plano alfa, seja 2C a distância entre eles, e o ponto médio de F1 do segmento F1 e F2, elipse é o conjunto dos pontos de alfa, desse plano, né? Cuja soma das distâncias a F1 e F2 é igual à constante 2A. Então, assim, ó, vamos tentar entender melhor por meio dessa figura? Eu fixo dois pontos, F1 e F2. E aí eu quero que a soma, os pontos que pertencem à elipse, ele vai ter a soma dessas distâncias até o ponto F1 e até o ponto F2 constantes igual a um número, 2A. Por exemplo, suponha que a soma seja 10. À medida que eu movimento, né, o meu lápis aqui, ó, nesse barbante, o comprimento, a soma desse com esse, né, continua sempre a mesma. Esse conjunto de pontos é o que a gente chama de elipse, tá bem? Então, a definição, né, formal de uma elipse é essa. Então, vamos ver aqui, né, os elementos, né, e a definição formal na forma de conjunto. Então, a elipse é o conjunto de pontos num plano, tal que a distância do ponto da elipse, né, até um ponto F1, mais a distância desse ponto até um ponto F2 é igual a um número constante, que eu vou chamar de 2A. Bem? Então, olha todos os pontos aqui, ó, que a gente traçou aqui nessa elipse. Ponto R, por exemplo, a distância dele até o F1 mais a distância dele até o F2 é igual a 2A. Ponto B2 aqui, a distância até o F1 até o F2 é igual a 2A, a soma, né, das distâncias, tá certo? Observe esses outros dois pontos aqui, ó. Então, vão ser pontos importantes, né, elementos importantes da elipse. Esse ponto A1, também, como ele faz parte da elipse, ele tem que obedecer, né, essa definição. A distância dele até o F1 mais a distância dele até o F2 tem que dar 2A, certo? E o A2 é a mesma coisa, né? A distância dele até o F2 mais a distância até o F1 tem que dar 2A. Só que a distância entre F1 e F2 foi definida aqui como um número 2C, tá? Então, o que é a distância do A1 até o F1? É x. E do A1 até o F2, né? É x mais 2c, tá certo? Tudo isso tem que dar 2a. A gente pode escrever a mesma coisa para o A2, né? O que é a distância do A2 até o F2? É y. Do A2 até o F1 é y mais 2c. Isso tem que ser equivalente a 2a. Se a gente igualar as duas equações, né, a gente vai obter alguma coisa assim, 2x mais 2c igual a 2y mais 2c, ou 2x igual a 2y, que me dá que x igual a y, né? Essa distância aqui, ó, é a mesma que essa, tá? Quer dizer, desse ponto F1 que eu fixei até esse extremo A1 aqui, é a mesma coisa que esse ponto F2 até esse extremo A2 aqui, tá? Onde está esses dois pontos. Outra coisa que a gente pode mostrar aqui também é que a distância entre esses dois extremos aqui, ó, que estão na mesma linha desses dois pontos F, a distância entre esses dois extremos também é 2A. Por que a distância é 2A? Aqui vai ser x mais 2c mais y, né? X mais 2c mais y. Só que x e y não são iguais? Então fica 2x mais 2c. O que é 2x mais 2c? É 2A. Então, o comprimento desse segmento também é 2A, né? E quaisquer pontos, né, da elipse, a soma das distâncias até esses dois pontos F também vão dar 2A, tá bem? Então, a gente vai ver mais para frente que esses dois pontos são pontos importantes, assim como esses dois aqui, né? Por que esses dois B1 e B2 também são elementos importantes da elipse? Porque, observem, né, se ele estiver aqui na mediatriz do segmento F1 e F2, a distância até o F1 vai ser a mesma que a distância até o F2, então vai ser A, né? Porque a soma não é 2A. Então, nesse caso aqui, para esses pontos, né, a distância até os dois pontos F vai ser A. Diferente dos demais, né? Aqui, ó, vai ser um número menor que A e aqui um maior que A, né? A gente pode ver. Só que a soma continua dando 2A, tá bem? Então, essa é a definição da elipse. Agora, vamos nomear esses elementos principais da elipse, né?
Esses pontos F1 e F2 a gente chama focos da elipse, são dois focos, tá? O ponto O, né, por enquanto nós vamos centrar a elipse na origem, inclusive, para ficar mais fácil de determinar a equação reduzida. O ponto O é o centro da elipse, tá? Essa distância A1, A2, a gente vai chamar de eixo maior da elipse, a distância B1, B2 de eixo menor da elipse. Inclusive, o eixo maior a gente já sabe que mede 2A, né? É a distância entre A1 e A2. Bem? A distância B1, B2 eu vou chamar de 2B, tá? 2B minúsculo. Então, eu vou falar que essa distância aqui mede B e essa também mede B, bem? Os segmentos A1, A2 e B1, B2 são perpendiculares entre si. 2C é a distância focal, né? É a distância entre os dois focos, então a gente vai chamar de 2C. Ou, aqui é C, aqui é C. Ah, já está até escrito aqui. Então a distância é 2C. 2A, a medida do eixo maior, 2B, a medida do eixo menor. E a razão de C dividido por A, né? Ó, essa medida do centro da elipse até o foco, dividida pelo valor de A, vai dar o que a gente vai chamar de excentricidade. Numa elipse, a medida do semi-eixo, então assim, o A1, A2 é eixo maior. Quando eu pegar só do A1 até o centro, eu vou chamar de semi-eixo maior. B1, B2 é eixo menor. Então, quando eu pegar do centro até B1, eu vou chamar de semi-eixo menor, tá? F1, F2 é distância focal. Quando eu pegar só do centro até um foco, eu vou chamar de semidistância focal, tá bem? Ou metade da distância focal, como ele escreveu aqui, né? Então, numa elipse, a medida do semi-eixo maior a medida do semi-eixo menor B e a medida da distância, a metade da distância focal verificam essa relação, que advém do teorema de Pitágoras. A gente pode ver aqui, né, que vai formar um triângulo retângulo. Eu não disse que esse ponto era importante porque aqui sobrava A e aqui sobrava A. Então, aqui eu tenho, né, a medida da... Esse A é a mesma medida aqui, lembra, tá? É a mesma medida aqui. O semi-eixo maior ao quadrado é igual ao semi-eixo menor ao quadrado, mais a metade da distância focal ao quadrado. Tá bem? Guardem essa relação que nós vamos usar ela para chegar na equação reduzida, né, da elipse. Então, como nós vamos chegar na equação reduzida da elipse? Deixa eu ir para a lousa para a gente demonstrar essa equação. Bom, então, vamos ver como nós vamos obter, né, a equação reduzida da elipse. E para facilitar, então, nós vamos começar com uma elipse centrada na origem, né? E com o eixo focal e o eixo maior no eixo do x, tá? Então, aqui vai estar meu foco 1, F1, aqui vai estar meu foco 2. A gente sabe que a distância do centro, o centro vai ser na origem, né? A distância do centro até cada foco é igual ao valor C. Então, assim, eu posso escrever que as coordenadas do meu ponto F1, do foco 1, é menos C, 0, né? E as coordenadas do foco F2 vão ser C, 0, tá certo? O meu eixo maior, então, né, A1, A2, vão estar aqui, né, de forma que a distância de A1 até A2 seja 2A, ou seja, o meu ponto A1 vai ter coordenadas menos A, 0, né? É aquela distância A. E o meu ponto A2 vai ter coordenadas A, 0. O ponto B1, B2 vão estar no eixo dos y, né? Porque ele tem que ser perpendicular ao eixo maior. Então, o eixo menor, B1, B2, vai estar no eixo dos y. De forma que as coordenadas de B1 vão ser 0, B, né? O x agora é 0. E de B2, 0, menos B. E aí, né, eu tenho aqui a minha elipse, centrada na origem, com o eixo maior e distância focal no eixo do x, mais ou menos assim, né? Um ponto P que pertence a essa elipse, um ponto genérico P de coordenadas x, y, que pertence a essa elipse, tem que satisfazer o quê? Tem que satisfazer a seguinte definição. Nossa. A distância de P até F1 mais a distância de P até F2 tem que ser igual à constante 2A, né? Foi assim que a gente definiu. Como que a gente calcula, então, a distância de P até F1 e a distância de P até F2? Né? Usando a fórmula da distância de pontos. Então, a distância de P até F1 vai ficar raiz quadrada de Y, x, né? Vou começar com x. X menos x do centro, então, menos o x aqui do foco, menos c, vai ficar mais c ao quadrado, né? Mais y menos 0 ao quadrado. Então, ó, essa expressão aqui
me dá a distância do ponto genérico da elipse P até o foco 1, mais a distância desse mesmo ponto genérico até o foco 2. Então, vai ficar x menos o x do foco, que é c, né, ao quadrado, mais y menos 0 ao quadrado. E isso aqui tem que ser igual a 2a, tá? Isso aqui já poderia, né, ser entendido como uma equação da elipse, só que eu vou procurar mexer nessa expressão para deixar ela mais bonitinha, né, mais aplicável. O que eu vou fazer aqui? Eu vou pegar esse termo aqui que está somando, vou passar para lá subtraindo. Daí vai ficar assim, ó, x mais c ao quadrado mais y ao quadrado igual a 2a menos raiz quadrada de x menos c ao quadrado mais y ao quadrado. E para deixar essa expressão mais fácil de trabalhar, a gente vai procurar eliminar essas raízes. E como que eu vou eliminar as raízes? Eu vou elevar ao quadrado dos dois lados, certo? Elevando ao quadrado, o lado de cá, né, a raiz quadrada de um termo positivo elevado ao quadrado, vai cancelar, vai sobrar só esse termo, né? X mais c ao quadrado mais y ao quadrado. Só que do lado de cá, como eu tenho uma diferença de dois termos, eu vou ter que desenvolver num trinômio quadrado perfeito, né? Vai dar quadrado do primeiro menos 2 vezes o primeiro vezes o segundo, que é tudo isso, toda essa raiz, tá? 4a raiz quadrada de tudo isso, certo? Mais quadrado do segundo. Agora sim, né, na hora que eu elevo isso aqui ao quadrado, vai cancelar a raiz de novo e vai sobrar esse termo, ó, x menos c ao quadrado mais y ao quadrado. Bom, não parece que a expressão ficou mais fácil, né? Mas nós vamos simplificar isso daqui. E ainda tem uma raiz, então eu vou tentar eliminar ela de novo. O que eu vou fazer aqui? Então, observem, ó, que esse y ao quadrado, se eu passar para cá, eu vou subtrair desse, né? Então, dois termos iguais de dois lados da igualdade, já posso até cancelar. E vamos desenvolver isso, ó, que vai ficar x quadrado mais 2 vezes o primeiro vezes o segundo, mais quadrado do segundo. Esse eu cancelei. Aqui eu vou repetir por enquanto, tá? Repetir a raiz, né, que eu não consegui eliminar ainda. E aqui eu vou desenvolver também. Quadrado primeiro, menos 2 vezes primeiro vezes segundo, mais quadrado segundo. Olha que dá para simplificar mais coisa, ó. Esse x quadrado com esse x quadrado, né, porque eu vou subtrair. Esse c quadrado com esse c quadrado. Esse termo não, porque na hora que eu passar para lá, né, ele vai ficar positivo e vai juntar, vai somar. Já vamos fazer isso, inclusive. Vou passar esse termo para cá e daí vai ficar 2xc mais 2xc, 4xc. Vou passar esse 4 ao quadrado para cá negativo, menos 4 ao quadrado. E do lado de cá eu vou deixar esse termo aqui, ó, menos 4a raiz quadrada de x menos c ao quadrado mais y ao quadrado. Agora, para eliminar essa raiz, observa que se eu elevar dos dois lados ao quadrado, eu consigo, né, eliminar essa raiz. Só que antes de fazer isso, a gente pode simplificar isso aqui um pouco. Eu vou dividir a minha equação inteira aqui, ó, por menos 4, né, para sumir com esses valores. Dividindo por menos 4, esse termo aqui, ó, que era negativo, vai ficar positivo, né? Menos 4 por 4 vai dar 1 ao quadrado, bem? Esse termo que era positivo vai passar a ser negativo. Só mudei de lugar, né, para ficar mais bonitinho, mas não precisaria. Aqui vai ficar positivo, só um a, né? E essa raiz, certo? E agora, vou fazer aquele processo de novo. Vou elevar dos dois lados ao quadrado para eu conseguir eliminar essa raiz do lado de cá. Elevando ao quadrado, aqui vai ficar, então, quadrado primeiro, então, a quarta. Menos 2 vezes o primeiro vezes o segundo, 2 ao quadrado, xc. Mais quadrado do segundo, então, mais x quadrado, c quadrado. Tá certo? E do lado de cá, elevando ao quadrado, ó, esse ao quadrado vai multiplicar isso daqui, porque isso daqui vai sair da raiz, tá? Então, vai multiplicar x menos c ao quadrado mais y ao quadrado. Certo? Vamos desenvolver isso e fazer a distributiva desse a ao quadrado. Então, do lado de cá, por enquanto, repetimos tudo isso, certo? Tá. E aqui eu vou manter esse daqui e vou desenvolver. Então, quadrado do primeiro menos 2 vezes o primeiro vezes o segundo, mais quadrado do segundo, certo? E agora, distribui o ao quadrado. Vamos ver como vai ficar. Tá? Repete isso daqui por enquanto. E aqui vai ficar a ao quadrado x quadrado, né? Menos 2 ao quadrado xc, mais a ao quadrado c quadrado, mais a ao quadrado y ao quadrado. Tá certo?
E aí, olha o que a gente pode fazer aqui, ó. Tá vendo que tem menos 2a ao quadrado xc dos dois lados? Eu já vou simplificar, tá? E agora eu vou tentar, né, vou procurar juntar alguns termos e colocar fatores comuns em evidência. Como assim, né? O que eu vou fazer? Eu vou pegar... Deixa eu só ver a ordem melhor aqui. Eu vou pegar esse a ao quadrado e c quadrado e vou passar para lá subtraindo, né? Aí vai ficar assim, ó, a quarta menos a ao quadrado c quadrado, tá? E vou pegar esse daqui, passar para cá subtraindo, bem? Menos x quadrado c quadrado. E vou manter o que já estava aqui, ó. Mais a ao quadrado x quadrado, tá? Mais a ao quadrado e y ao quadrado. Aí aqui eu vou colocar o a ao quadrado em evidência, que vai sobrar a ao quadrado menos c quadrado, tá bem? E aqui nesses dois termos eu vou colocar o x quadrado em evidência, porque vai sobrar a ao quadrado menos c quadrado também, ó. A ao quadrado menos c quadrado. E esse a ao quadrado e y ao quadrado vamos repetir. Só que o que é a ao quadrado menos c quadrado? Olha aqui, ó, na hora que a gente estabelecer essa relação entre as medidas do semi-eixo maior, semi-eixo menor e metade da distância focal. Se eu passar esse c quadrado subtraindo, o que é a ao quadrado menos c quadrado? É b quadrado. Então eu posso trocar a ao quadrado menos c quadrado por b quadrado, né? Ó, se eu trocar isso aqui por b quadrado, isso daqui por b quadrado, a expressão fica assim, tá bem? Agora, como o a e o b, né, são números positivos, a quadrado, b quadrado é diferente de zero, né, esse produto, eu posso agora dividir dos dois lados por esse produto aqui, ó, a quadrado, b quadrado. Então, realmente, a equação já ficou um pouquinho mais simples, né? Agora, dividindo dos dois lados por isso, eu vou até inverter a igualdade primeiro, tá? Vamos fazer assim, ó. X quadrado, b quadrado, mais y quadrado ao quadrado. Só troquei a ordem aqui também, tá? A ao quadrado, b quadrado. Agora, dividindo por esse produto, do lado de cá vai ficar 1, né? A ao quadrado, b quadrado por ele mesmo vai ficar 1. Agora, do lado de cá, então, ó, olha essa expressão aqui, ó, x quadrado, b quadrado. Na hora que eu divido por a quadrado, b quadrado, vai cancelar o b quadrado. Então, sobra x quadrado sobre a ao quadrado. A mesma coisa a outra parte, ó, y ao quadrado ao quadrado. Dividido por esse produto, vai cancelar o a ao quadrado, daí sobra y ao quadrado por b ao quadrado. Pronto, essa era a equação que eu queria chegar. Agora sim, né, bem mais simples. Essa é a equação reduzida da elipse, centrada na origem e com eixo maior, né, no eixo do x, tá bem? Se for o contrário, né, então, ó, deixa eu ver, eu coloquei a equação aqui, tá? Então, observe que é o quadrado da abscissa do ponto genérico x, do ponto genérico p, perdão, dividido pelo a ao quadrado, que é, né, o semi-eixo maior, mais a ordenada desse ponto ao quadrado, dividido pelo semi-eixo menor ao quadrado, igual a 1. Agora, se tiver invertido, né, se o eixo maior for no eixo dos y, então vai trocar, né, o meu A1 e A2 vão estar aqui, o meu B1 e B2 vão estar aqui, tá certo? Então, aqui vai estar a minha distância A, aqui vai estar a minha distância B. O que vai acontecer, né? Basta trocar a ordem do x e do y nessa soma, tá? Então, se o eixo maior estiver no eixo dos y, né, a medida maior aqui, né, que é o a ao quadrado, tem que estar embaixo do y. Então, basta observar isso também, né? A medida maior vai estar embaixo do eixo que a gente tem como eixo maior. Por enquanto, então, a gente está tendo elipse centrada na origem, né, e com o eixo maior e menor nos eixos coordenados, tá bem? Então, essas são as equações reduzidas desse tipo de elipse. Vamos ver alguns exemplos? Quero determinar a equação reduzida dessa elipse aqui, ó. Nessa elipse, olha o que foi dado. O eixo maior dela está no eixo dos y, tá vendo? O centro continua na origem, eixo maior no eixo dos y. Deixa eu pegar aqui. A medida do eixo maior é 8, então a medida do semi-eixo maior é 4, né? Então a gente pode dizer que o A aqui é 4. A medida do eixo menor é 2 raiz de 7, então do semi-eixo menor, né, vai ser só raiz de 7, né? Vai ser metade. A medida da distância focal eu não sei aqui ainda, mas não pediu. Mas se a gente precisasse da medida da distância focal, basta lembrar essa relação, ó. Na metade da distância focal, né, que é esse c, ia ser dado por isso daqui, não é? A ao quadrado igual a b ao quadrado mais c quadrado.
Mas não pediu, pediu para escrever a equação. Então, como que eu vou escrever a equação? Então, como o eixo maior está no eixo dos y, ele vem primeiro. Então, é y ao quadrado sobre a ao quadrado. 4 ao quadrado, 16. Aí, x quadrado, né, mais x quadrado sobre a medida do semi-eixo menor ao quadrado. Raiz de 7 ao quadrado vai ficar 7, que é igual a 1. Prontinho. Essa é a equação reduzida dessa elipse. Acabou, não vou fazer mais nada. Tá bem? Bom, agora é o contrário. Eu tenho uma equação, né, reduzida da elipse e está pedindo para determinar as coordenadas dos focos. Só que a gente viu que a equação reduzida da elipse não me dá a distância focal, né? Ela me dá a medida do semi-eixo maior e do semi-eixo menor. Só que aqui ainda ela não está naquela forma reduzida, ela está aqui multiplicada, né? Então olha como ela está. 9x² mais 16y² igual a 4, tá? Ela não está naquele formato que eu apresentei. Do lado de cá, para estar naquele formato, não tinha que ser 1. Então, eu posso começar fazendo o seguinte, dividindo dos dois lados por 4, para poder aparecer 1 aqui, tá? Aí aqui vai ficar assim, ó, 9x² sobre 4. Aí 16 por 4 vai ficar 4, né? 4y² igual a 1. Bom, tá no formato? Tá. Só que a gente precisa inverter isso daqui, porque não era assim, ó, x² sobre a². Esse 9 quartos não pode ser escrito aqui dividindo o inverso, né? 4 nonos. Por quê? Porque se eu fizer x² vezes o inverso de 4 nonos, não vai dar a mesma coisa? 9 quartos de x²? Posso fazer a mesma coisa aqui, ó. Y² sobre 1 quarto, né? Porque se eu pegar o de cima vezes o inverso de baixo, né? Vai ficar 4y², que é igual a 1. Aí sim, prontinho, tá naquela forma, tá bem? Observem o seguinte, nessa equação, né? Qual é o maior denominador aqui? 4 nonos ou 1 quarto? Se a gente aproximar aqui, né, 4 nonos dá 0, 4 quartos, e 1 quarto dá 0,25. Então, esse daqui é maior. Esse daqui ser maior me diz o quê? Me diz que o eixo maior vai estar no eixo do x. Está centrada na origem também e o eixo maior está no eixo do x. Assim como os focos. Então, se os focos estão no eixo do x, né, isso já me dá uma dica de como determinar aí as coordenadas deles. Né? Então, só vamos imaginar como que está essa elipse. Qual é o valor de A nessa elipse? Aqui não é A ao quadrado que aparece? O valor de A é 2/3, tá? 0,67. Então, menos 2/3 mais 2/3. Vamos supor que esteja aqui, tá? Qual o valor de B? É a raiz quadrada disso, ó. É 1/2. Então, B é 1/2, né? Menos 1/2 mais 1/2. Então, a elipse está mais ou menos assim, bem? Aqui é menos 2/3, aqui é mais 2/3. E centrada na origem. Onde vai estar os focos? Os focos, F1 e F2, vão estar mais ou menos aqui. Como a gente determina, né, a medida C, né, da metade dessa distância focal, da semidistância focal? Nós vamos usar aquela relação de Pitágoras, ó. Lembra que isso daqui é A, que é 2/3, aqui é B, que é 1/2, e aí eu acho C por meio do teorema de Pitágoras. Então, eu vou usar essa relação, A ao quadrado igual a B ao quadrado mais C ao quadrado. O ao quadrado, né? 2/3 ao quadrado. Já pode até elevar ao quadrado, né? 2/3 ao quadrado, eu sei que dá 4 nonos. Igual a B ao quadrado, que é 1 quarto, né? Meio ao quadrado, mais C ao quadrado. E eu vou resolver essa equaçãozinha aqui para achar o C. Vai ficar 4 nonos menos 1 quarto. E aí eu vou achar a MMC, né? Para poder subtrair essas frações. O MMC entre 4 e 9 é 36, tá? 36. 9 vezes 4 que dá 36, então em cima eu também multiplico por 4, que dá 16. Então, ó, 4 vezes 4, 16, 9 vezes 4, 36. Eu tenho aí uma fração equivalente, 16 36 avos, né, equivalente a 4 nonos. 4 vezes 9 é 36, então aqui eu multiplico por 9. 16, 1 vezes 9, né, 9, 4 vezes 9, 36. E aí, subtraindo 16 menos 9, vai dar 7. Então, ó, vai ficar assim, ó, C ao quadrado igual a 7, 36 avos. E extraindo a raiz quadrada, o que é o C? Estou de baixo para cima, desculpa a desorganização aqui. Extraindo a raiz quadrada, vai ficar a raiz quadrada de 7 sobre a raiz quadrada de 36, que é 6, tá? Como eu estou falando de distância, né, eu considero apenas a raiz quadrada positiva. Então, o C é raiz de 7 sobre 6. E o que o exercício pediu? Pediu as coordenadas dos focos. Qual vai ser o foco 1? Vai ser a abscissa menos raiz de 7 sobre 6 e ordenada 0, porque ele está em cima do eixo do x. Opa, esqueci da raiz. Vai ser a abscissa menos raiz de 7 sobre 6 e ordenada 0.
E o que vai ser o foco 2? Vai ser a abscissa raiz de 7 sobre 6 e ordenada 0. Tá bem? Então, esses são os dois pontos F1 e F2, né, que o exercício pediu, as coordenadas dos focos. E aqui no exemplo 3, qual é a equação do conjunto de pontos PXY, cuja soma das distâncias até esses dois pontos F1 e F2 é 8? Aqui está a definição da elipse, né? O conjunto de pontos P, cuja soma das distâncias até dois pontos dados é igual a uma constante, é uma elipse. Então, aqui eu tenho os dois focos dessa elipse, né? F1 é 0 menos 1, F2 é 0, 1. Observe que esses focos estão no eixo dos y, né? Ó, 0, 1 é o F2 e 0 menos 1 é o F1. E a distância, o eixo maior, né, é 8, porque é o valor da soma dessas distâncias. O que quer dizer isso, né? Que o eixo maior é 8. Então, o eixo maior vai estar aqui, né? Vai estar no eixo dos y. Então, vai estar aqui, ó. Aqueles pontos A1 e A2, né? Vão estar no 4 e menos 4. Percebe? Nossa Senhora. Deixa eu corrigir aqui. Vai ser mais ou menos assim, né? Mais ou menos. Nossa Senhora. Bom, mais ou menos assim é elipse, tá? Eu ainda não sei qual é essa distância, qual que é o eixo menor, né? O B1, o B2 aqui, quais são as coordenadas dele. Mas a gente consegue descobrir. Por quê? Porque, ó, então eu sei que o semi-eixo maior é 4, porque o eixo maior é 8. A metade da distância focal, né, a semidistância focal é 1. E aí eu consigo determinar o B pela relação de Pitágoras, né? A gente sabe que o A ao quadrado igual a B ao quadrado mais C quadrado. Então, A ao quadrado, 4 ao quadrado, 16, é igual a B ao quadrado, que eu não sei ainda, né? Metade da distância focal ao quadrado, né? C ao quadrado é 1. Ou seja, B ao quadrado é igual a 15, né? Passando esse 1 subtraindo. Então, B é raiz de 15. Tá bem? Então, sei o B, sei o A. Eu consigo já escrever a equação dessa elipse, porque eu sei que ela está aqui no eixo... Ela tem os focos no eixo dos y. Então, como vai ficar? Vai ficar y ao quadrado sobre a ao quadrado, né? A maior distância, então sobre 16, mais x quadrado sobre b quadrado, não, raiz de 15 ao quadrado dá 15, né? Igual a 1. Beleza? Então, essa é a equação aí desse conjunto de pontos, né, que vai formar essa elipse. Bem? Bom, então nas próximas aulas a gente vai dar sequência aí para o estudo das cônicas, tá? Fazer a translação de eixos, tirar o centro, por exemplo, da origem, passar para outro, né? Para outro ponto. Tirar o eixo maior do eixo do y, passar para um eixo paralelo ou paralelo ao eixo do x. E a gente vai ver as outras cônicas, né? A parábola, a hipérbole e a circunferência a gente já viu, né? A parábola e a hipérbole que estão faltando, tá bem? Qualquer dúvida, entre em contato e até a próxima aula.